Olá, meus amigos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. ADM Osterval, novamente aqui na rede social Facebook, no canal do YouTube Osterval Silva. Nós temos aí as gravações diariamente do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é o manual da boa conduta. O Evangelho, a prática do Evangelho é seguir Jesus, que ele nos fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o manual da felicidade. Então, querendo seguir Jesus, nós encontramos uma guerra interna contra nós mesmos para, ao estudar, ao refletir sobre seus ensinamentos, nós vamos modificando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras em nossos relacionamentos familiares, profissionais, sociais. Somos ainda criaturas a caminho da evolução, a caminho de chegar no cume em mundos celestes. Para isso, nós vamos já com muita força, muita perseverança no bem, modificando o nosso interior para praticar a bondade, o amor, a perseverança no bem. Então, para iniciar os trabalhinhos desta manhã, vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, bom, justo e misericordioso, que é o Criador, é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Deus é bom, é justo, é misericordioso. E temos Jesus, nosso mestre, modelo e guia, que é o caminho, a verdade e a vida. Não chega ao Pai sem chegar por meio de Jesus. Então, bendito seja esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui orando e estudando os teus ensinamentos, procurando colocá-los em prática. Mestre Jesus, peço a tua bênção para os trabalhinhos dessa manhã. Que possamos, Senhor, estar unidos no pensamento, no coração, para estudarmos, refletirmos e no nosso dia a dia fazer um exame de consciência, conversar com nós mesmos e ver se estamos fazendo esforço para praticar a virtude da paciência, da compreensão, do perdão, ser indulgente para com os erros alheios e procurar a cada momento não criticar, e sim fazer um exame dos nossos procedimentos e procurar corrigi-los em relação aos nossos relacionamentos para com o nosso próximo. Mestre Jesus, que eu possa passar com clareza esses preciosos ensinamentos. E ao terminar, possamos ter um dia equilibrado emocionalmente. Ter um dia em que vamos colocar em prática
o que aprendemos com os ensinos de Jesus e da doutrina dos Espíritos. E procurar a não queixar e procurar agradecer, colocar a virtude da gratidão em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade e que possamos passar esses ensinamentos com o objetivo de servir a todos nós e procurar o esforço de nossa parte para praticá-los. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. E que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos, nós, ao adentrarmos esse ambiente de oração, de estudo, já sentimos um clima favorável a nós. Já sentimos a amizade sincera, a união e a vontade de aprendermos e praticar estes ensinamentos. Vamos, então, dar continuidade nos estudos desta manhã e nós vamos hoje estudar o item 18. Vamos lá, então. Só um instantinho, pessoal. Vou marcar aqui para não me perder. 4. Não sei. Do 4. 2 do 4, hoje é 2. Aqui para o dia 3. Desculpem, senão a gente já desorganiza, já não dá muito certo. Então hoje nós vamos ler, comentar o item 18, que é mais uma mensagem desse Dufetre, bispo de Nevers, Bordeaux. Então vamos lá. Caros amigos, a mensagem desse bispo, né? É bispo. Bispo de Nevers, Bordeaux. Caros amigos, sede severo para convosco. Está falando ainda da indulgência. Caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. Nós somos criaturas muito críticas. Estamos sempre observando e criticando.
olhar a nossa volta, observar a nossa volta, o que acontece é muito bom. Mas precisamos mudar a nossa maneira de olhar. Nós vemos sempre um cisco no olho do vizinho e não vemos a trave que está em nossos olhos. Então, ele fala, caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com a fraqueza dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Então, de tanto nós lermos, estudarmos, nós vamos criando esse hábito de observar. Né? Então, eu vou observar a atitude das pessoas sem os olhos críticos. E se eu ver que ele está praticando algum ato em que não é muito correto ao meu modo de pensar, de agir, eu posso orar por ele. E posso, através do meu exemplo, mostrar para ele o meu exemplo. E não faltar com a indulgência, não faltar com a caridade. Porque todos nós erramos. Quando Jesus fala que nós vemos um cisco no olho do nosso próximo, deixamos de ver uma trave que está no nosso. Então é isso que nós precisamos ver. Quando eu criticar, procurar não criticar. Devagarinho nós vamos vendo as virtudes dessas pessoas e vai ficando mais suave o modo de nós pensarmos em relação a essa pessoa que não nos agrada, que não nos é do nosso grupo. Então, é um exercício para o nosso crescimento, praticar, nosso crescimento moral, praticar a indulgência. Então ele fala, caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos tendes más tendências a vencer. Todos nós temos más tendências a vencer. Então, isso que nós precisamos, de vez em quando, fazer uma análise das nossas más tendências, principalmente os vícios, maneira de pensar, falar dos outros sem ser na presença da pessoa, que nós chamamos isso de fofoca. Então, nós, estudando o Evangelho, nós vamos fazendo esse exercício de tirar de nós as más tendências, os nossos vícios. O vício de falar dos outros, aí já estamos faltando com a indulgência. O vício de comer demais, que está prejudicando a nossa máquina humana. O falar demais. O que nós estamos falando? Qual a consequência que vamos ter desse assunto que nós abordamos? Então é isso que nós, estudando o Evangelho, nós vamos observando. Né? Então ele fala, todos nós, todos têm más tendências a vencer, defeitos a corrigir, todos nós, mas é devagar, devagarinho, como diz Martim da Vida. Não podemos ser tão severos conosco, devemos sim raciocinar, verificar as minhas más tendências, o que eu devo de corrigir para angariar amigos, angariar simpatias. E é devagar que nós vamos tentando eliminar essas nossas más tendências, esses defeitos a corrigir.
né? Então, todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Temos hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Para escalar a montanha do progresso, nós temos uma carga pesada. Para corrigir os nossos defeitos, temos uma carga pesada. Mas precisamos ter a boa vontade, o esforço para atingir o progresso material, o progresso moral. Então, quando estivermos para baixo, quando estivermos cansados da rotina, tomar cuidado para a depressão não tomar conta. Porque muitas vezes o nosso espírito aqui encarnado, ele aspira à libertação, ele aspira a deixar o corpo para voltar para o plano espiritual. Então precisamos cuidar do corpo e cuidar da mente. Procurar focar em coisas agradáveis, aquilo que nós gostamos e que traz consequências boas. É isso. E dedicar a oração, a prece, a esses estudos e querer crescer espiritualmente é um bom investimento que estamos fazendo. Não é? Então, todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Então, queremos progredir. De que maneira? Qual o esforço que nós estamos fazendo? Quais os instrumentos que nós estamos empregando para conseguir esse progresso? Mesmo o progresso material. Verificar no progresso material se não estamos faltando com a caridade do nosso próximo. Se estamos procurando o progresso material através da nossa inteligência, do nosso estudo, do nosso profissionalismo. E o progresso moral é através do esforço para sermos mais humanos, mais humildes, mais serenos, mais amáveis. Por que, pois, serdes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos? Olha que chamamento. Por que serdes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos? Nós vemos, mas com grande facilidade, as falhas alheias e somos cegos para ver as nossas. Quando, pois, cessareis de perceber no olho do vosso irmão o argueiro que fere, vamos amenizar, vamos mudar esse nosso olhar.
né? É o que ele fala. Quando, pois, cessareis de perceber no olho do vosso irmão o argueiro que o fere, sem olhar no vosso a trave que vos cerca. Quando, pois, cessareis de perceber no olho do vosso irmão, né, o argueiro que o fere, o siso, pequeno defeito, sem olhar no vosso a trave que vos cega e vos faz marchar de queda em queda. Eu estou culpando os outros, eu estou falando dos outros e o meu progresso moral. Eu estou fazendo uma análise de como estou agindo, de como estou pensando, de como estou falando. Né? Então é isso. Essa mensagem, outras mensagens, faz tocar no nosso coração para conseguirmos dar a volta por cima. Conseguir não reclamar, conseguir agradecer, até que um dia consigamos amar incondicionalmente. Né? Crede em vossos irmãos, os espíritos. Crede em vossos irmãos, os espíritos. Além do que nós, agindo da maneira cristã, procurando ser indulgentes para com as faltas alheias, as faltas do nosso semelhante, nosso irmão perante Deus, nós estaremos angariando para nós companhia de espíritos desencarnados que já fazem esse exercício da prática do bem, do amor, da caridade. Todo homem bastante orgulhoso, para se crer superior, em virtude e em mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpável. Todo homem bastante orgulhoso, o homem orgulhoso, para se crer superior, em virtude e em mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpável, e Deus o castigará no dia da sua justiça. Então precisamos fazer uma reflexão mesmo. Como é que está o meu orgulho? Como eu estou me dirigindo a uma pessoa simples? Às vezes depara com um morador de rua, mal cheiroso, ou alcoólatra, ou viciado. Como é o nosso comportamento? Como é o nosso pensamento? Então é isso que nós estamos tentando burilar o nosso ser. Nós não vamos trazer um criminoso para dentro de casa. Muitas vezes o morador de rua nós não sabemos quem é, mas é despertar o coração, é o sentimento, é isso que nossas preces nós devemos fazer. Despertar o sentimento. Procurar ver no nosso próximo um irmão carente de amor, um irmão carente de ajuda, um irmão carente de um abraço, de um afeto. Todos nós somos sedentos
do amor. E nós nos enganamos pelo nosso orgulho. Então é isso que nós vamos procurar. Orar. A combater os nossos vícios, os nossos hábitos, os excessos que nos traz uma consequência desagradável para o nosso corpo, para o nosso meio. Então, continuando. O verdadeiro caráter da caridade, Paulo nos fala que não é fora da igreja que não há salvação. Não é fora da verdade que não há salvação, porque muitas vezes você vai na igreja, escuta o padre, escuta o palestrante espírita, escuta o padre, mas sai dali e vai embora. Não serviu para nada. E você está toda hora dentro da igreja, dentro do centro espírita, dentro da igreja evangélica. Então Paulo nos fala, não é fora da igreja que não há salvação. Você pode estar fora da igreja, mas está nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas palavras, sendo dóceis, sendo harmoniosos, sendo gentis, perdoando as falhas alheias, procurando praticar indulgência. E Paulo ainda fala que não é fora da verdade que não há salvação. Você pode ter a tua verdade, mas você não pratica. A verdade mesmo são as verdades filosóficas ensinadas por Jesus. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não chegareis ao Pai se não for por mim. Então, Paulo nos fala, não é fora da verdade que não há salvação. O que é a verdade? Eu tenho a minha verdade. Então, a minha verdade pode estar imbuída de orgulho, de vaidade, de mágoas, de inveja, de ciúmes, e eu tenho a verdade. Eu tenho a parte espiritual apenas pelo conhecimento e não pela prática. Então, aí é que está. Eu sendo humilde, eu estudando uma determinada doutrina espiritualista, tenho os meus conceitos, mas vai depender das minhas atitudes. Então, Paulo nos fala que não é fora da verdade que não há salvação. Porque cada um puxa a sardinha para sua brasa. Cada um defensor da sua convicção religiosa puxa a sardinha para sua brasa. Ali ele se fecha, é ele que está com a verdade. Mas, na verdade, realmente, são as atitudes. E Paulo nos fala, então, que é fora da caridade que não há salvação. Aí nós deixamos a igreja, que é um templo, é uma casa em que você se encontra, você tem lá os estudos, tem os palestras, ótimo. Tem a sua defesa pela verdade da religião que você se propôs, tem as suas convicções, não é? Tem os seus procedimentos, mas não é aí que
não há salvação fora da verdade. Então, Paulo nos fala que é fora da caridade que não há salvação. Esse sim nós temos que pensar na caridade moral, na caridade material. Então, aí sim, isso está inserido nos ensinamentos cristãos, nos ensinamentos de Jesus e nos ensinamentos da doutrina dos Espíritos. Não é? Então, esse Espírito que está dando essa mensagem, ele fala: o verdadeiro caráter da caridade, o verdadeiro caráter da caridade, é fora da caridade que não há salvação, é a modéstia e a humildade. Né? O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. Eu ser humilde e ser modesto. Esse é o verdadeiro caráter da caridade. Que consiste em não ver. Caridade consiste em não ver superficialmente os defeitos de outrem. Você vê superficialmente, aí você já está prestando a caridade. Né? Consiste em não ver senão superficialmente os defeitos de outrem. Chega um dia, não vamos nem ver nenhum defeito. Por se interessar em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. Eu começo, em vez de ver defeito no meu próximo, eu começo a ver as virtudes do meu próximo. Aí é legal. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em não ver, senão superficialmente, os defeitos de outrem, por se interessar em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. O que há neles de bom e virtuoso. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, olha o chamamento para nós. Se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre em algumas de suas dobras mais ocultas o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Por mais vil, por mais criminoso, por mais corrupto que o ser seja, ele é um ser criado por Deus. Então, ele tem as virtudes embutidas em seu ser. Não é? Então, o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em não ver, senão superficialmente, os defeitos de outrem, por se interessar em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. Porque seu coração humano, seu coração humano é um abismo de corrupção, se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre em algumas de suas dobras mais ocultas o germe de alguns bons sentimentos. Todo ser tem bons sentimentos, germes de bons sentimentos. Centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo. Espiritismo. Doutrina dos Espíritos. Espiritismo. Doutrina consoladora e bendita. Felizes aqueles
que te conhecem, né? Então ele fala, Espiritismo, doutrina consoladora, esclarecedora, doutrina consoladora e bendita. Felizes aqueles que te conhecem. Espiritismo precisa estudar. Felizes aqueles que te conhecem e que aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Aproveita essas mensagens escritas pelos Espíritos. Né? Para eles, o caminho é iluminado, porque precisamos sim conhecer, ver o que aproveitamos dessas mensagens maravilhosas, escritas pelos Espíritos. É doutrina esclarecedora e consoladora. Para eles, para os espíritas, para os que seguem o espiritismo, para os que procuram praticar os ensinamentos espíritas, o caminho é iluminado e em todo o seu percurso pode ler essas palavras que lhes indicam o meio de atingir o fim. Caridade prática. Faz a caridade prática. Quem estuda o Evangelho de Jesus, estuda a doutrina espírita, a doutrina da fé raciocinada, esclarecedora e consoladora, ela procura praticar a caridade prática. Caridade de coração, caridade para com o próximo, para consigo mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor de Deus acima de todas as coisas. Vocês vejam, então, que mensagem. Precisa do esforço. Então, Jesus fala, não turbe os vossos corações, acerenos a sua mente, o seu coração. Curta o dia com paz. Vá atrás dos seus deveres. Mas não turbe o vosso coração. Procure não se irritar. Procure sempre um amigo ao seu lado e não um adversário. Numa palavra, caridade para com todos e amor de Deus acima de todas as coisas. Porque o amor de Deus resume todos os deveres e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade. É impossível amar a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Então está aí. É praticar a caridade. Praticar a caridade moral e material, nós estamos praticando as virtudes que Jesus nos ensinou. A virtude da gratidão, a virtude da paciência, do perdão, da compreensão, do amor ao próximo. Né? Então, esse espírito é Dufetre, deve ser francês, Bispo Nevers Bordels, não fala o ano, ok? Então, amanhã nós vamos dar continuidade no item 19.
Hoje é 2, amanhã 3, eu não sei como que é isso aqui. Então, meus amigos, desejo a todos um bom dia, fiquem com Deus e vamos então fazer as nossas vibrações de muita paz, de muito amor, vibrando pela paz mundial, pela união das pessoas, pelas famílias, pela união das famílias, pela nossa família, que possamos deixar um pouquinho os nossos sofrimentos de lado, confiar em Deus, ser obedientes e resignados e procurar unir os nossos corações na família. Vibramos, Senhor, por nós mesmos, que possamos ter um dia com muita paz, com muito amor, com muita vontade de vencer as nossas dificuldades. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. E vibramos também para todos os desencarnados, que também possam fazer esforço e conversar com o Pai para amenizar as suas dores. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Um lindo dia para todos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E amanhã estaremos aqui novamente para dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita. Fiquem com Deus e até amanhã.